Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Aluno TI 91. No vídeo de hoje vamos fazer mais um exercício de lógica de programação, resolvendo aqui uma questão do site da Bcrude, a questão 1008. O nome da questão é salário. A questão ela é bem simples, ele pede aqui para escrever um programa que leia o número de um funcionário, leia o número de horas trabalhadas e o valor que recebe por hora e depois calcular o salário desse funcionário. Na entrada ele pede aqui que o usuário entre com 3 valores, sendo 2 valores inteiros, que seria o número do funcionário, quantidade de horas e no caso um valor double, né, no caso com casa flutuante, que seria o valor dessas horas trabalhadas. E a saída ele pede para que seja feita a impressão, né, no final com quebra de linha, né, o número do funcionário e o valor do salário, sendo que temos que respeitar aí a questão do espaço antes e depois do sinal de igualdade e um espaço em branco após o cifrão. Então vamos aqui para o nosso Visual Studio, já fazer aqui o código. Então a primeira variável que a gente vai criar vai ser número func, vou colocar funcionário, o nome completo, número funcionário que recebe nosso convert ponto, que eu coloquei convert errado aqui, convert ponto to int 32, e aqui a gente coloca console.readline. Depois a gente vai colocar aqui quantidade de horas, né? Então qtd horas, também a mesma coisa. E o segundo aqui vai ser double, né? Então vamos criar uma variável double que vai receber aqui valor da hora, valor hora, vou colocar aqui de horas e aqui valor da hora, que vai receber o convert to double. E aqui no caso a gente vai precisar fazer o seguinte, porque se a gente fizer dessa maneira aqui, ele vai fazer a operação, só que ele vai concatenar o ponto, por exemplo, o ponto, vamos supor que se a gente colocar aqui o valor da hora 10.30 ou 10.3, ele vai concatenar e vai simplesmente ler como valor inteiro, né? Vai excluir o ponto e vai ler 103. E aí vai somar, né? No final a gente não vai ter aí o resultado esperado. Aí para isso a gente vai ter que incluir aqui mais uma biblioteca, que é a using system.globalization. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar uma vírgula e vai colocar o cultureinfo.invariante culture. E agora a gente vai aqui fazer fazer aqui o nosso cálculo, que seria no caso aqui mais uma variável, que seria essa variável salário. Então eu vou criar aqui uma double salário, que vai receber, no caso aqui seria a quantidade, o valor da hora, né, vezes a quantidade de horas. Então vamos colocar aqui parênteses aqui, valor da hora vezes quantidade de horas. A gente coloca ponto e vírgula. Agora que a gente vai para o nosso console.readline. Só que antes aqui não vamos esquecer do nosso console.readkey.
pede a impressão. Então a gente vai fazer a impressão aqui. Vamos colocar aqui o nosso cifrão. Deixa eu só ver aqui se ele pede também para fixar. Caso o salário contém, deve haver espaço em branco. Ele não pede para fixar, mas a gente vai usar esse exemplo aqui com 2 casas decimais. Então vamos colocar aqui isso aqui, espaço, e aqui a gente coloca salário. Primeiro, na verdade, ele está pedindo o número do funcionário, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar aqui, antes do salário, vamos colocar aqui number, cadê? Number vem primeiro. Aqui a gente coloca número, número funcionário. E aqui, para a gente não ter que fazer 2 consoles readline, vamos ver se não vai dar problema aqui no Bcrowd. Mas a gente pode fazer o seguinte: aqui a gente coloca um /n, deixa do jeito que está aqui, ele já faz a quebra de linha. Aqui a gente coloca salário, e aqui a gente vai precisar fixar as casas decimais. Então vamos colocar aqui toString, aspas, F, são 2 casas decimais. Aqui a gente coloca o nosso cultureinfo ponto variante culture. Perfeito, ele pede para entrar aqui com o primeiro exemplo 25, 100 e 5.50. Então vamos ver aqui se vai dar certo. Vamos dar um F5 aqui, está compilando. Então 25, 100, 5.50. Number 25, salário. Aparentemente está certo. Agora vamos para ver se o Visual Studio aceita. Visual Studio não, o Bcrowd. Vamos ver aqui se ele vai aceitar. Aparentemente está certinho. Vamos alterar aqui de C. Se fosse em C++, a gente teria que fazer, na verdade, declarar todas as variáveis como double, senão a gente não conseguiria, no momento de realizar esse cálculo, ele iria dar erro, né, por conta que não teria como fazer essa conversão. Até teria, né, mas seria deixar o código inviável, mas mesmo fazendo declarando todas as variáveis em double, não da maneira como fizemos aqui, as 2 primeiras como inteira, depois double, não iria, no caso, iria aceitar, né? Vamos ver agora. Tá, eu acho que eu alterei lá, né? Não voltei para C++, né? Eu acho que eu deixei em C#. Vamos ver aqui. C#, linguagem C#. Beleza, aceitou aqui o nosso código. Então no próximo aí a gente tenta resolver a próxima questão, que vai ser exatamente salário com bônus. Antes dessa aqui era a diferença, mas a diferença era muito simples. Aí eu acabei indo logo para 1008 porque era mais interessante. A diferença era para estar aqui. Seria para a gente entrar também com 3 valores inteiros e fazer essa continha aqui. Então era bem simples. Então não tinha muita coisa de novo, né?
porque praticamente já fizemos isso aqui nos exercícios anteriores, de uma maneira diferente, claro, mas já fizemos esse tipo de operação. E aí o salário, por envolver aí a questão de duas variáveis, né, no caso dois tipos de variáveis, né, duas inteiras e uma double, né, então ficou interessante. Visto também que temos aí, né, algo novo aí que aprendemos, que foi a questão do barra N, que também funciona. O barra N ele é do C, também do C++, e funciona também no C Sharp, né, como quebra de linha. Então funcionou aí no nosso código, que foi justamente esse barra N aqui que a gente colocou aqui no momento da impressão, que o site aceitou uma boa, porque se não tivéssemos utilizado esse barra N, seria necessário que fizéssemos aqui dois consoles write line, algo totalmente desnecessário. Então, utilizando aqui o barra N, isso nos poupou aí um console write line, consequentemente, né, tempo. Então, pessoal, eu agradeço aí por assistir o vídeo até aqui, até o momento. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos e até a próxima.